Vem cá, irmão José Mariano. O irmão José Mariano, e eu vou ler o certificado dele, e depois ele vai ter uma palavra para nos dar. José Mariano da Silva, José da Silva Mariano Filho, participou regularmente da leitura anual da Bíblia, no período de janeiro a dezembro de 2025, lendo a Bíblia no ano passado 10 vezes, e chegou a um total de 260 vezes em toda a sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado. Você é uma inspiração. Dê a palavra que você quer da igreja. Quanto tempo? Quanto tempo não quer? Você não quer, né? Não, ela quer tirar aqui. Muito obrigado. De nada. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. no seu coração e na sua família. Deixa eu te fazer um pedido. Se você não usar o microfone, ninguém vai te ouvir. Diz o pastor que se eu não usar o microfone, ninguém vai me ouvir. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Ele ama o mundo, o ser humano, em toda a face da terra. Se ele não amasse o mundo, ele não mandaria Jesus Cristo aqui, seu único filho. E Jesus Cristo veio com a finalidade de salvar o que se havia perdido, o ser humano. E Jesus Cristo levou Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração, e veio Moisés e Elias, falou com Jesus, mas também veio uma nuvem branca e cobriu a todos. E o rosto de Jesus Cristo ficou brilhando que nem o sol, e as suas vestes branquíssimas. E da nuvem, Deus deu o 11º mandamento para o ser humano. E ele disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Deus nunca mais falou com homem algum aqui na terra. Você não encontra no Novo Testamento Deus falando com o ser humano, a não ser nesta ocasião. Mateus capítulo 17, de 1 a 8. Quando a nuvem foi, os discípulos, Pedro falou com Jesus: é bom que nós estamos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para você, para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava falando. E quando ele conseguiu levantar, porque eles tinham caído, não viram ninguém mais na frente deles, a não ser Jesus somente. Jesus somente. Então Jesus Cristo, entre os seus ensinamentos, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. O grande perigo, meus irmãos, é o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Eu não tenho medo de Apocalipse, não, eu gosto de ler a Bíblia. Leio a Bíblia. A irmã, pouco dia, me passou um e-mail, perguntou se eu tinha um plano de leitura da Bíblia. Eu falei: plano, muito plano, não tem não, mas eu posso te passar o que eu faço. Então eu passei para ela o calendário que ela tinha de fazer. Falei: eu leio a Bíblia em 5 semanas. Ela falou: eu não estou lendo em 1 ano, mas você tem que ler. Porque Jesus Cristo, entre as coisas, ele disse: examinai as Escrituras, é de Gênesis e Apocalipse, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você vai mostrar para o mundo a palavra de Deus. Não que você está inventando, nem que o homem está inventando. Você fica na Bíblia, que os homens inventam muita coisa. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 22, que é o último livro da Bíblia, o último capítulo, Deus falou, 18 e 19: não aumentes
e nem diminua nada do que está escrito aqui. Porque se você tirar, Deus vai tirar o seu nome do livro da vida. Vai tirar o seu nome do livro da vida. E quem escreveu esse livro da vida é Jesus. E o perigo de acrescentar, meus irmãos, vou falar com vocês. Quando você lê o livro de Números, capítulo 13, de 1 e depois já no 18, nós vamos ver o seguinte: Deus falou com Moisés: escolhe 12 homens e manda espiar a terra que eu prometi ao povo de Israel, terra que mana leite e mel. Moisés chamou os 12 homens. Lá no versículo 18 você vai ver que Moisés mandou os 12 espias e acrescentou por conta própria, falou com eles: examinai os homens que moram lá, se são fortes, se são fracos. Deus falou, mandou ele examinar homens. Jesus disse para você não ter medo de ninguém, exceto do Pai, que além de ter o poder de matar, manda para o inferno. E o inferno existe, e lá é quente. Jesus Cristo disse que lá é quente e não tem água, e é escuro. Aí os espias foram olhar, viram os homens e voltaram tremendo de medo, e não quiseram entrar na terra prometida. Por causa disso, penaram mais 38 anos no deserto e morreram, por duas razões: primeiro, que não creram em Deus, e segundo, no versículo 14, de 2 a 3, ele vai dizer: antes morrermos neste deserto. Lá no versículo 28, Deus falou: conforme eu ouvi vocês falarem, os vossos corpos cairão no deserto. Eles morreram no deserto porque pediram, porque eles podiam ter entrado na terra prometida, ou não podiam ter morrido lá na primeira cidade que Deus mandou o povo destruir, rodear a cidade 7 vezes, 6 vezes uma, na 7ª vez 7 vezes, e Jericó caiu. Então você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, porque você tem que falar o que está escrito aqui. Jesus Cristo diz que a palavra dele é vida, e é vida. Você tem que seguir o que Deus mandou, a ele ouvir. Entre outras coisas, Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 44: ame os vossos inimigos, bendize os que vos maldizem, orai por aquelas pessoas que te maltratam e te perseguem, para quê? Se torneis filhos de Deus. O cidadão está aí odiando o pai, a mãe, o vizinho, o sogro, a sogra, e depois a boquinha cheia de dente vai ser filho de Deus. Não é o que Jesus falou. Para ser filho de Deus, você tem que inclusive amar o inimigo, ter condições, meu irmão, de fazer uma das coisas mais difíceis do ser humano: capacidade de perdoar. Porque Jesus se recomendou: se você não é incapaz de perdoar, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Se Deus não perdoar os nossos pecados, para onde nós vamos? É para lá mesmo, lugar quente. Para ir no lugar quente, o homem está sempre reclamando. Um dia eu cheguei aqui em Vitória, desci no aeroporto, e tomei um táxi. Aí o motorista estava reclamando que estava muito quente. Eu falei com ele: se você quiser, Deus pode te mandar para aqueles 4 lugares frios aqui da terra. Ele falou: onde que é? Eu disse para ele: CTI, UTI, bloco cirúrgico e geladeira do IML. Não, estou até sentindo frio. Então, você está reclamando daquilo que você não pode reclamar. Você tem que amar a Deus e agradecer em tudo. Dai graças. Está chovendo? Dai graça. É boa? Vai reclamar de Deus. Vai pedir para morrer no deserto? Você vai morrer no deserto. Meus irmãos, você tem que testemunhar de Jesus Cristo. Você é crente. O cara, sou crente não, porque o diabo também é. Eu não sei, não conheço o diabo.
Eu sei das artimanhas dele. Quando Jesus Cristo ressuscitou, apareceu para os discípulos. Era um domingo. Estavam reunidos, com medo dos judeus. Faltava um, Tomé. E depois Jesus ausentou-se deles novamente, da vista. Tomé chegou, eles pararam com Tomé. O mestre Jesus Cristo esteve aqui. Se eu não colocar o meu dedo na palma da mão dele, se eu não chegar a minha mão do lado dele, de maneira nenhuma crerei. Deus é paciente e longânimo. Esperou mais 8 dias e apareceu de novo. Tomé estava presente. E Jesus diz: Paz esteja convosco. Aí ele: Tomé, põe aqui o seu dedo. Chega aqui a tua mão. Não seja incrédulo, mas seja crente. Ele falou: Senhor meu e Deus meu. Falou: porque você me viu, você creu? Bem-aventurado que não viu e creu. Você viu Jesus crucificado? Você viu? Mas você crê que ele ressuscitou? Então você é crente. Bem-aventurado que não viu e creu. É crente. Você não tem que ficar com medo de falar que você é crente. Sou crente porque eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados e ele ressuscitou e permanece vivo. O único que ressuscitou e permanece vivo. O resto tudo morreu. A filha de Jairo, Jesus Cristo ressuscitou. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias morto. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu conheço um pastor, chama Antônio Marcos, ele é lá do Paraná. Está na internet. Quando ele tinha 8 dias de vida, ele morreu. A avó dele era crente, chamava Lázara, 90 anos de idade, cega. Ela era crente. Chegou na casa da mãe dele, aquele monte de gente lá chorando e falando com a mãe dele: coloca esse menino aí numa caixa de sapato, porque pobre não tinha como enterrar as pessoas, então enterravam na caixa de sapato se era menino. Se era adulto, não. E a mãe dele chorando. E a avó dele: coloca esse menino no cestinho aqui, eu vou levar ele para a igreja. Morto, levou. Puseram o menino lá na mesa, deram as mãos a algumas irmãs e começaram a orar. Vai orando, orando, orando. Quando foi 8 horas da noite, ele morreu às 8 da manhã. 12 horas de morto. As irmãs falaram com a Lázara: irmã, não dá mais. Vamos encerrar, porque não dá mais. Ela falou: irmã, vamos fazer a última oração. E deram as mãos. E começaram a orar. Daí instante, ele começou a chorar dentro da caixinha de sapato. Era um parezinho. Ele está vivo. Ele é pastor. Mas ele nasceu com uma deficiência psicológica. Você olha assim para a cara dele, parece um mongoloide. Então nenhuma igreja quer ele como pastor, só quer ele como missionário. Conhece ele? Não? Conheceu? Conheceu não? Tem que conhecer, você tem que trazer ele aqui. Mas o que é que Deus faz com o ser humano? Ele está vivo até hoje. Ele formou em direito. O médico falou assim: você não pode casar, mas ele orou. Eu falei: eu quero casar. E orou. E casou. Arrumou uma moça bonita e casou. E tem 2 filhos. Os médicos falaram: você não pode ter filho. Mas Deus pode. Porque quem faz ser humano, meus irmãos, é Deus. E ele está vivo até hoje, pregando o evangelho. Ele é evangelista. Porque como pastor ninguém quer ele. Aquela cara assim de mongolóide ninguém quer. Que é pastor bonito. Ele não quer. Aí
para te mostrar que Deus ressuscita defunto. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou Antônio Marcos, e um dia, se for da vontade de Deus, se Jesus Cristo não voltar antes, se nós tivermos de deitar para dormir, Jesus virá e, como diz lá em 1 Tessalonicenses, ele diz que nós, os que estamos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem, quando Jesus Cristo vier. Então vai ressuscitar os mortos, depois nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro de Jesus. Amém? Mantenha a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vou dar 2 conselhos aqui para você. Você vai ler a Bíblia, porque é uma ordem de Jesus. Examinai as Escrituras. E lá em Mateus capítulo 22, 29, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, que quem tem poder é Deus. Vai errar. Se Jesus Cristo disse que você vai errar, você vai cometer pecado, vai fazer coisa de Moisés. Vocês nunca atinaram para isso, que ele falou: examinai os homens. E eles ficaram com medo. Está escrito na Bíblia, não estou inventando nada. Para isso eu leio a Bíblia. E Jesus Cristo falou: leia a Bíblia, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim justificam. João capítulo 5, versículo 39. E venha a mim, para que tenha vida eterna. 40. Você tem que ler Bíblia. Não fica preocupado com genealogia, não. Está aqui, é preciso saber que ela é importante. Precisa saber, conhecer as pessoas. Então você fica com mas genealogia. Quando eu não estava assim, minha fé não estava tão fortalecida, eu perguntei a Deus: para que genealogia? Aí ele falou assim: lê lá Gênesis capítulo 5. Adão, Sete, Enos, Cainã, Mahalalel, Jerede, Enoque. Você vê a diferença, que até chegar em Enoque, Adão, por exemplo, viveu 930 anos e morreu. Enos viveu 907 anos e morreu. Cainã viveu 905 anos e morreu. Mahalalel viveu 895 anos e morreu. Mas quando você chega em Enoque, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Aos 65 anos, você não nasce crente, viveu 365 anos e foi arrebatado por céus. O que eu acho interessante quando eu leio a Bíblia, e Jesus Deus, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você vê aquela história de Elias, o tisbita, porque teve mais 5 Elias, mais 4 Elias, ao todo foi 5 Elias. Mas a gente pensa que só teve o Elias, o tisbita. Ele era igualzinho Esaú. Ele era peludo, igualzinho Esaú. Está escrito na Bíblia. Já ia Enoque, Elias e Eliseu, grande Eliseu. Eliseu, Deus me mandou lá para Jericó. Fica aqui. Não fico não. Deus me mandou lá para o Jordão. Fica aqui. Fico não, vou com você. Chegou, Elias pegou a capa, bateu no rio, separou o rio Jordão, atravessaram em seco. Aí Elias pegou, falou com Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça enquanto estou contigo. Ele disse: quero porção dobrada do teu espírito. Fica pedindo bens materiais, não. Isso é coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, buscarão as demais coisas, tudo. Mas primeiro é Deus, Ele não é segundo de ninguém. Aí, meus irmãos, estão conversando, conversa vai, conversa bem, vem uma carruagem de fogo
com cavalos de fogo. Não sei se são 2, se são 3, se são 4, mas era mais de um, porque está no plural. Os cavalos de fogo. Passou entre os dois. Essa carruagem estava numa velocidade tamanha que motivou um redemoinho. E Elias foi para o céu no redemoinho. Tanto é que a capa dele caiu. Ele não jogou a capa para Eliseu, a capa dele caiu. Ele perdeu a capa. Aí Eliseu pegou a capa, chegou no rio e clamou: onde está o Deus de Elias? Pá! Esse é Deus, eu mesmo. Está com dificuldade de atravessar o rio? Clama a Deus. Jesus disse: tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Na passagem do Rio do Mar Vermelho, você acha isso escrito lá no livro de Isaías 51:10. Deus fez um caminho retíssimo e o povo de Israel entrou e passou o Mar Vermelho em seco. Mas Deus fez uma planície. Quando você olha o mar na televisão, aí você pode olhar que o fundo do mar cheio de altos e baixos. Como o povo de Israel vinha trazendo taubas para fazer o tabernáculo lá do outro lado, taubas que tinha mais de 10 côvados, 4,60 metros, e taubas largas, que eram as taubas do tabernáculo, era um côvado e meio, 46 mais 13, 59 de largura, quase 60 centímetros de largura. 46 com 13, 59. Por 4 metros e por 10 côvados, 4,60 metros de altura. Como é que esse povo ia atravessar ali? Mulheres com criança, carro, tudo ali. Deus fez uma estrada para você passar, para o crente passar. O ímpio não passa. Veio Faraó com seus cavalos, com seus carros. Entrou até na metade do mar. Deus emperrou a roda deles. Eles só tem que fugir de povo de Israel. Não deu tempo. Deus voltou ao mar e não escapou nenhum. Malaquias 3:18. Está escrito lá: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Você faz a diferença. Deus faz a diferença na nossa vida. Ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Ora, Jesus disse que é impossível agradar a Deus sem fé. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Então você vai ler Bíblia para você aprender, para ninguém te ensinar coisa errada. Quando alguém te falar alguma coisa errada, você fala: isso não é verdade, isso não está na Bíblia. Você tem que saber o que está escrito na Bíblia. Você tem que ler. Jó capítulo 37, versículo 13. Está escrito lá que Deus, soberano, Ele pode usar a chuva com duas finalidades, porque não é Pedro que faz chover, não. Quem vai chover é Deus. Essa chuva vem com duas finalidades. Primeiro, quando ela vem chuva mansa, é para regar a terra, para produzir alimento, para na hora do almoço você ter coisas puras para comer. Ou então Deus usa a chuva para punir. Quando é a inundação, Deus sabe o que está fazendo. Tanto é que você não pode falar que choveu muito. Porque quando você fala que choveu muito, aquele que fez chover errou na dose, e Deus não erra. Você tem a opção de falar: houve uma chuva inundante, uma grande chuva, uma forte chuva, uma tempestade. Mas choveu muito, não. Você não tem que qualificar o que Deus está fazendo, a não ser que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você pode falar, não nas ações de Deus. E prova disso é verdade.
Há pouco tempo houve uma chuva lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo tomou conhecimento. Deus mandou chuva. Muita gente mandou muitas coisas para lá para socorrer as pessoas que estavam em dificuldade. Os Estados Unidos mandou muita roupa para lá. Sabe o que eles fizeram? Abriram uma loja, venderam as roupas e começaram a exibir carro importado, relógio Rolex e mais um monte de coisa de luxo. Aí agora, o que descobriram, está processando os caras que fizeram isso. Recebe as coisas, em vez de ajudar o próprio, não ajuda. Eles acharam muita roupa com etiqueta jogada fora. E você mandando para lá. Lá no livro de 2 Crônicas, 19, 2. Deus mandou Jeú, filho do profeta Anani, dar uma recomendação, chamar a atenção do rei Jeosafá. Porque você pega aí várias Bíblias aí que começam, um fala que é Jeosafá e outro tira o E e fala que é só Josafá. O nome dele certo é Jeosafá. E Jeú perguntou para ele, amante de Deus, deveria você ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Ele tinha ido na guerra com Acabe. Quase que ele morre. Eu sinto, vocês não vão lutar nem contra grande nem contra pequeno, vai só lutar contra o rei de Israel. Como ele estava na carruagem de rei, e o rei Acabe tinha se fingido de soldado, falou, vou entrar na guerra, e você fica na sua carruagem. Como a ordem era só para matar o rei, quando eles viram Josafá, os 32 capitães correram atrás dele. Aí ele gritou, Deus atendeu o clamor dele e livrou deles. Aí um soldado pegou seu arco e sua flecha e atirou a Deus dará, assim, a esmo. Onde ele foi pegar? Exatamente no rei Acabe, que era um péssimo rei. Adorava o Baal, um monte de ídolos. Casou com uma mulher que não era israelita, Jezabel. Foi a pior mulher que existiu na face da terra. O pai dele chamava Etbaal, rei de Sidom. Você vai amar aquele que odeia Deus? Você vai amar seu cidadão? Uma coisa, meus irmãos, é você amar o seu inimigo. Você não gosta de mim, eu tenho que te chamar. Mas você não gosta de Jesus, eu tenho que chamar você. Você não gosta de Jesus, não gosta de Deus, porque se de Deus que está te dando tudo, você não ama, você vai ter minha amizade? Não. Deverá você amar aqueles que odeiam o Senhor? Vai perguntando. Não. Você vai amar aqueles que amam a Deus. Esse ama a Deus, teme a Deus, você tem que amá-lo. Se ele odeia a Deus, você não tem que fazer nada por ele. Ele está odiando a Deus. Meus irmãos, outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, um conselho. Seja dizimista. Pastores não gostam de pregar sobre dízimo. Eu frequento a igreja batista desde a idade de 7 anos. Eu tenho 85, graças a Deus. Não estou muito triste não, porque Jesus Cristo é meu salvador, meu guia. Ele falou comigo assim, você vai a 105. Eu falei, fique tranquilo, Senhor, faça o que o Senhor quiser. É o que ele falou, você tem que acreditar. Jesus fala, Deus fala com você, só tem que ele não grita, você tem que estar com o seu ouvido de fé afinado para você ouvir o que ele está falando. Então o dízimo é do Senhor, que quando você não acredita que o dízimo é para a pregação do Evangelho, que é para a obra de Deus, você será dizimista para o diabo, porque ele vai te tomar tudo que você tem, e que você não tem, que nenhum ser humano aqui na terra tem alguma coisa, você não tem nada, ninguém tem nada. Essa camisa não é minha, a calça que eu estou vestindo não é minha, o sapato que eu estou usando não é meu, tudo que tem aqui na terra tem um dono, é Deus.
Aí você vai entregar dízimo para quê? Para que Deus venha te abençoar e reprimir o devorador. Quem reprime o devorador não é você, não é a sua oração, é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reprime o devorador. Mas você tem que ser dizimista para você ser abençoado. Abençoado. Quando eu tinha 10 anos de idade, 1950, minha mãe trabalhando na Bíblia, eu estava no terreiro, treinando bola de crica. Eu fazia assim, a bola ia rodando, caía no buraco, os meninos perguntavam, como é que você faz isso? Eu não sabia explicar, eu só fazia. Tanto é que eu nunca pedi bola de crica para menino nenhum. Aí minha mãe me chamou, então o terreiro me chamou. Eu estava sentado na mesa, com a Bíblia aberta, eu fiquei em pé do lado, ela falou comigo, 10 anos, quando você crescer, Deus vai te arrumar um emprego, mas Ele pede que todo ser humano, crente, devolva para Ele 1/10. Ela falou assim, 1/10. Esse dinheiro será usado para pagar pastores, para pregar o Evangelho. Mas você vai ficar com 9 partes, mas vai comprar muito mais com essas 9 partes, porque você vai receber a bênção de Deus. Eu olhei para minha mãe e falei assim, posso voltar para o meu brinquedo? Ela falou assim, pode. Eu voltei. Mas nunca mais esqueci isso. Não foi nenhum pastor que pregou para mim, não. Passaram 5 anos, 3 de maio de 1955. Eu arrumo um emprego de cobrador. Cheguei em casa e falei com minha mãe, arrumei um emprego para mim. Ela falou, quando seu pai chegar, você fala com ele. Eu fiquei ansioso para ver com meu pai chegar, se ele me dá algum conselho, que conselho? Ele me ensinou a melhor coisa da vida. Bateu uma mão na outra, espregou para lá, espregou para cá e disse, muito bem, da agora para diante, sapato e roupa por sua conta e a pensão 200 cruzeiros. E eu ganhava 400. Meio salário mínimo, meio salário mínimo. Minha nora, que tempo eu ganhava meio salário mínimo. Mas o que minha mãe tinha me ensinado há 5 anos atrás? Ser dizimista. Sou dizimista, Deus, meu primeiro salário, pela graça e misericórdia de Deus, porque o dízimo não é meu. Nada que eu tenho é meu, tudo é de Deus. Mas Deus cumpre, apesar, eu só fui me converter no dia 15 de fevereiro de 1961. Mas eu ia na igreja, eu frequentava, mas não tinha tomado decisão. Aí fui trabalhar. Mas o que Deus fez? Eu fui sendo promovido lá, e fui aumentando o meu salário. Infelizmente, não foi com meu pai que tinha aumento, porque senão eu ia aumentar a pensão. Ele ficou naqueles 200 até morrer. E eu fui. Deus me abençoou muito. Se tem alguém aqui na face da terra que é abençoado, você também é abençoado. Mas Deus tem tido um carinho todo especial para mim. Muito, muito especial para mim. Vim aqui para o Espírito Santo, saí lá de Minas, vim para cá, e comecei a comer muito macarrão, alho e óleo. Lá no fim de Camburi tinha uma churrascaria lá, eu saía daqui da igreja, ia para lá, e churrasco fazia, sobremesa fazia parte do churrasco, eu gosto muito de doce, e fiquei diabetes, com diabetes. Perdi quase totalmente a visão, ao ponto de estar no ônibus, que eu não podia dirigir, olhar, descia o ônibus, eu moro na Vila Velha, desceu a Champanhar, quando pegou Antônio Gil Veloso, eu olhei lá para o mar, não via navio, não consegui enxergar nem navio, com óculos. Minha esposa estava comigo. Falei com ela assim, Deus dá doença, Deus tira. Ela assustou. Deus dá doença? Claro. Meus irmãos, durante 30 anos eu fui professor da escola bíblica dominical. O versículo que eu mais ensinava lá era Deuteronômio 32, 39. Eu perguntava ao cidadão, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você tem que saber esse versículo melhor do que você sabe o seu nome. Deus disse, veja que eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro.
e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Isso não é brinquedo, não. Deus falou isso uma vez só. De 31.173 versículos que tem a Bíblia, ele falou uma vez só. Porque ele sabe que todo mundo tem capacidade de entender, porque é ele que o mata. Matou o exército de Senaqueribe, 185 mil. Ele não, ele mandou um anjo só. Vai lá e acaba com esse povo. Um anjinho. Aí, ele mata e ele faz viver. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não estou vendo navio, falei com minha mulher isso. E lembrei-me de Bartimeu, cego, mendigo, capa suja, mendigano. Ele era cego, mas não era surdo. E Jesus estava passando e veio com uma multidão com Jesus, e ele ouviu aquela coisa diferente e perguntou: o que está acontecendo? É Jesus de Nazaré que está passando. Aí ele começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não falaram com ele que era o filho de Davi que estava passando, falaram com ele que era Jesus de Nazaré. Você sabe por que ele gritou filho de Davi? Tu és rei, tu és rei. E o povo que estava do lado dele, a multidão: fecha a boca, cara, aí, para de incomodar. Você é mendigo, está todo sujo, ele não vai te atender. E ele tinha necessidade dele, clamava mais alto, porque a multidão está chegando mais perto, mais barulho. Aí Jesus falou assim: chamou. Foram lá chamar. O que queres que eu te faça? Tem 3 perguntas universais na Bíblia, 3 perguntas universais. Uma foi essa: Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você: que queres que eu te faça? Ele disse: quero enxergar. Para Deus não precisa ficar com muito rodeio, não. Ele sabe o que você quer. Depois ele perguntou para o homem que estava 38 anos doente lá no poço em Betesda, no tanque de Betesda, esperando que o anjo de quando em quando descia, agitava a água, e o primeiro que descia curava de qualquer enfermidade. Ele estava lá esperando, e toda vez que ele descia já tinha outros espertos na frente dele. Ele nunca tinha oportunidade de descer. Jesus, sabendo que ele estava ali há 38 anos doente, não ali, mas estava 38 anos doente, fez a segunda pergunta: queres ficar são? Queres ficar são? Jesus está perguntando. Não tem ninguém que me coloca no tanque quando a água é agitada. Não é isso que Jesus perguntou para ele? Você está com dificuldade, ninguém está te ajudando? Ninguém vai te ajudar, não, mas Deus te ajuda. Ele que faz tudo. Jesus levanta e anda. É o que Jesus Cristo faz. E a terceira pergunta, Jesus Cristo perguntou aos discípulos: o que os homens dizem de mim? Um diz que você é Jeremias, outro diz que é um grande profeta, outro diz que você é Elias. Jesus voltou a pergunta: mas e você? O que você diz de mim? O que você diz de Jesus, o seu Salvador, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados? O pastor perguntou assim: eu falei, quanto tempo eu tenho aí? Eu falei, estou aqui há 2 dias. Ele falou, então você me quebra. Mas já estou encerrando. Meus irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Quando Deus falou assim: a ele ouvir, é que você tem que ouvir o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem salva o homem é Jesus. Quem morreu na cruz, teve a sua vida, seu corpo mutilado, escarnecido. Livro de Isaías, capítulo 50, versículo 6. Jesus disse, Isaías disse, que Isaías é um profeta messiânico por excelência. E lá no livro de Lucas 18, Jesus disse:
e se cumprirá no Filho do Homem tudo que os profetas predisseram. Isaías disse lá em Isaías 56, que Jesus disse: ofereci as minhas costas aos que me chicoteavam, as minhas faces àqueles que me arrancavam a barba. Jesus Cristo não era cabeludo, ele cortava cabelo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lá no versículo 14: ou não sabeis que é desonra para o homem usar cabelos crescidos? Jesus Cristo cortava o cabelo, mas nunca mexeu na barba. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele usava a barba. Então aquela barba longa foi fácil para o soldado romano pegar e arrancar a barba dele. Encheram o rosto dele, bufetado, cuspiram no rosto dele. Então, quando você lê Isaías 52 e 53, olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia, porque ficou parecendo um monstro, não parecia um ser humano. Mas você vai lá em Isaías, você vai lá no Salmos 45, 2, você vai ver que está escrito lá: tu és o mais formoso do que os filhos dos homens, muito mais formoso do que Absalão, que foi o homem mais bonito que teve aqui na face da terra. Mas no dia que ele foi crucificado, ele não parecia um ser humano, e estava sem a barba. É o que está escrito. Leia e medita e pede a Deus sabedoria para você entender o que é que está escrito, que é a palavra de Deus. E nós temos dificuldade de entender o que Deus está falando. Jesus na cruz, na hora que estava prestes a morrer, falou: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Estamos chamando para Elias, que Elias está chamando para Elias, coisa nenhuma. E era judeu, e Jesus falou na língua deles. Ele não entende a palavra de Deus. A pessoa tem dificuldade de entender. Então, ele estava desse estado. Quando o cara me manda uma fotografia no WhatsApp, parece lá um cidadão com cabelo grande, eu não quero nem saber o que está escrito, vou logo deletando. A palavra que minha mulher mais diz é não. E uma coisa que eu mais faço no WhatsApp é deletar. Porque vem coisa errada, à torta e direita. Eu não quero saber, não vou perder tempo e ler aqui. Se você entregar o dízimo ao Senhor, entregar, porque ele não é seu, você vai devolver, ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Prova disso? Eu sou muito mais do que abençoado. Aí o cara fala assim: você leu a Bíblia? Você só lê a Bíblia? Alguém deve estar pensando: é um fanático. Não, meus irmãos, um abençoado. Leia a Bíblia para você ser abençoado, para você aprender, conhecer o que Jesus Cristo disse, o que Deus disse. Porque se você não fizer o que Deus falou, ouvir Jesus, você vai perder a salvação. Quando Jesus Cristo estava prestes a ir, a se entregar para ser crucificado, depois de ir embora, ele falou com os discípulos. João capítulo 16, de 7 a 15. João 16, de 7 a 15. É bom que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando eu for, eu vou-lo enviarei. Se envia quem está subordinado às suas ordens. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus Cristo vai detalhar. Do pecado, porque não creu em mim. Desobedeceu a ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus? A ele ouvir. Isso que é pecado. Jesus não vai, no juízo, não vai parar com ninguém. Quando você era jovem, você fumou um cigarro de maconha, ou senão você bebeu pinga. Vai fazer uma pergunta só: por que você não cumpriu a minha ordem? Por que você não ouviu Jesus? Mandei um Salvador lá no mundo, não foi um Salvadorzinho não, mandei, foi o meu filho, para salvar o mundo. E achou pouco? Por que você não obedeceu a ele? Só isso. Aí ele ouviu, não falou mais nada. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. É isso aí. Obedeça a ordem de Deus. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Está sentado à destra de Deus. E do juízo, que o príncipe desse mundo já está julgado. E na Bíblia católica está escrito lá que condenado. Eu leio Bíblia. Tem Bíblia católica lá em casa, para ver algumas coisas que está escrito lá.
Por exemplo, lá no livro de Daniel, capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Na nossa Bíblia, tem 30 versículos. Na Bíblia Católica tem 100. 100 versículos. Pega uma Bíblia Católica, 100 versículos. Lá entre as coisas dizendo que Deus mandou uma cortina de nuvem em volta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eu, para encerrar, vou ensinar uma coisa aqui para vocês. Quantos judeus você acha que Nabucodonosor jogou na fornalha de fogo? Quantos judeus Nabucodonosor jogou na fornalha de fogo ardente? Só não. Pode falar. Estou perguntando. Ninguém quer falar? Não, vocês estão brincando comigo. Julgou. Aquele quarto homem que Nabucodonosor viu, não foi julgado. Julgou. Olha só. Quantos judeus julgou? Ele não julgou. Ele também não julgou ninguém. Porque eles caíram. Porque aqueles soldados fortes que estavam carregando Sadraque, Mesaque e Abednego com as roupas todas, o fogo era tão intenso que eles morreram. E os três caíram. Cair uma coisa, se julgar é lá. Cair é aqui. Mas foram 5 que Nabucodonosor mandou julgar na fornalha de fogo. Jeremias 29, chega no versículo 11, fica todo alegre. Eu que sei os bons planos que tenho para você. Você só quer saber de bons planos. Mas quando você chega lá no 21, você vai ver que um tal de Acabe, que não era o rei, era filho de Coraías, e Maazéias, e Zedequias, filho de Maazéias, que não era o rei, nenhum dos dois não era rei, já tinha morrido, foram julgados na fornalha de fogo. E está escrito, e se dirá este provérbio entre os cativos lá de Babilônia. Que Deus, que Nabucodonosor faça com você o que fez com ele. Julgou ele na fornalha de fogo. Eles morreram queimados. Os outros não, porque os outros temiam a Deus. Vereis outra vez a diferença. E os outros dois que estavam lá pregando mentira, adulterando, morreram queimadinhos, viraram brasa. Depois virou carvão. Tá? Um leigo lê a Bíblia, vai te perguntar, aí você informa ele errado. Quantos anos de crente você tem? 1 ano, 5, 10, 20, 30, 50. E eu vou informar errado. Por isso que você lê a Bíblia. Porque Jesus diz para que você não erre e não cometa pecado. Pedir para morrer no deserto. Você não tem que pedir morte, não. Você tem que pedir, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não é morte. Você tem que pensar na vida, não na morte. Amém?